Essa é uma de medicina univar complemento que a gente tem em sala de aula. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as emergências relacionadas ao açúcar. Então, hipo e hiperglicemia. A hipoglicemia, o diagnóstico é dado pela tríade de Whipple. Então, nós temos que ter um HGT abaixo de 45. Lembrar que no paciente diabético, esse HGT aí pode ser abaixo de 70. Então, o paciente que vive num estado de hiperglicemia não precisa ter uma glicemia tão baixa para ter sintomas. Mas então a gente vai pensar 45, 70 como ponto de corte. Além disso, tem que ter sintoma, né? Então, sintoma adrenérgico ou sintoma neurológico, daquele paciente que está sudoreico, pode estar agitado, pode estar rebaixado. E além disso, para fechar o diagnóstico de hipoglicemia, o paciente tem melhora quando a gente dá o tratamento, que é a glicose. Então, com esses 3 critérios, a gente diz que o paciente tem hipoglicemia. O que que causa? Então, isso é muito importante. Quando a gente tem um paciente com hipoglicemia, não basta a gente tratar, a gente tem que saber por que o paciente fez esse episódio de hipoglicemia. Geralmente isso está associado à infecção, então o paciente, né, já tem uma doença de base, pode já ser um diabético, alguma coisa assim, que se apresenta com uma hipoglicemia, muitas vezes o gatilho é a infecção, mas mais comum são problemas com a medicação. Ou o paciente que usa medicação a mais, então aquele paciente que acorda, faz a insulina, daí não lembra se fez ou não fez, acaba fazendo uma segunda dose, ou, paciente que toma sulfonilureia, então é o dos, hi hipoglicemiantes orais que está associado a fazer hipoglicemia, não são todos, né, então a sulfonilureia são os principais, mas principalmente quem utiliza a insulina. Tem que estar muito claro isso que o paciente às vezes erra a dose ou, né, tá usando a dose normal, só que pulou uma refeição ou fez mais atividade física que o normal. Esses são grandes gatilhos para o paciente fazer hipoglicemia. Se não tiver nada disso, procura a infecção, porque deve ser o gatilho. O tratamento, então a gente faz o tratamento com glicose, açúcar na veia do paciente, se ele não estiver tolerando via oral, né. Geralmente quando procura atendimento, é porque tem alguma coisa que o paciente às vezes não notou sintomas ou não notou sintomas, não deu tempo de tomar a balinha, comer chocolate, alguma coisa assim. Então, quando a gente pensa em tratar, a gente utiliza a glicose. Pode utilizar a glicose 50%, entre 30 e 50 ml IV, lembrando que esses pacientes acabam fazendo hipoglicemia de repetição e a glicose 50% é bem ruim para a veia, então acaba fazendo bastante flebite, eh, daqui a pouco o paciente não tem mais acesso venoso. Então, às vezes, a gente pode optar por concentrações menores, mas via de regra, se é um paciente sintomático, principalmente com rebaixamento de nível de consciência, a gente acaba utilizando a glicose 50%. Não é disponível no nosso meio, mas lá fora utiliza bastante o glucagon, com a principal vantagem que pode ser feito IM. O problema dele é que ele utiliza toda a reserva do fígado, então só pode ser utilizado uma vez, a segunda vez já não funciona, mas é uma droga que tem essa grande vantagem de poder ser feito IM. Lembrar que em pacientes que estão desnutridos, etilista crônico, então, a gente tem que pensar em utilizar tiamina, porque o paciente está hipoglicêmico, quando a gente corrige a hipoglicemia, esse paciente pode fazer síndrome de Wernicke-Korsakoff, né, então pode fazer encefalopatia. Então a maneira da gente prevenir isso é utilizando tiamina. Na dúvida utiliza, tá, porque assim, é vitamina B1, então não tem praticamente nenhuma contraindicação, pode ter alguma alergia, alguma coisa assim, mas via de regra não tem problema a gente fazer a tiamina no paciente. Então, obviamente, né, um paciente que tem uma hipoglicemia, mas que você sabe que, né, o paciente está eutrófico, não tem nenhum outro fator de risco, a gente não precisa se preocupar. Mas se ficou na dúvida, utiliza a tiamina, porque não tem muito problema. Preferência ali um pouco antes da glicose, mas pode fazer concomitante também, se for necessário. E eu gosto de falar que o principal tratamento é o pão com chimia, né. Então, a partir do momento que o paciente, né, voltou ao estado basal dele, já consegue se alimentar via oral, a gente tem que dar alguma coisa pra forrar o estômago.
Eu brinco o pão com chimia, porque a gente tem a geleia, que é basicamente puro açúcar, então tem uma glicose de liberação muito rápida, e às vezes o pão ou algum alimento sólido que vai ficar no estômago e vai, né, fazer essa onda de glicose por mais tempo. Porque às vezes esses pacientes estão com uma sobrecarga de insulina, então o açúcar que a gente faz IV, ele é metabolizado muito rápido, é consumido por essa insulina circulante, e o paciente volta a fazer hipoglicemia logo depois de você fazer o tratamento. Então é bastante interessante alimentar o paciente antes de liberar ele. E além disso, a gente tem outra outras doenças relacionadas ao açúcar, né, então a gente pode ter ela baixa ou ela alta. Quando a gente tem alta, a gente divide em 2 grandes grupos, né, a cetoacidose diabética e o estado hiperosmolar. A cetoacidose tende a ser mais aguda, né, às vezes pode ser a apresentação inicial do paciente diabético, então uma glicemia geralmente acima de 250, mas com pH abaixo de 7,3, presença de cetonas. Então é um nome autoexplicativo, né, cetoacidose diabética. Então eu tenho que ter corpos cetônicos, acidose e glicose alta. Já o estado hiperosmolar hiperglicêmico, eu tenho glicemias muito mais altas, via de regra glicemias acima de 600, com a osmolaridade aumentada, então acima de 320, e sem acidose. Então essa é uma grande diferença, né, se eu não tenho acidose no estado hiperosmolar. Ele tende a ser mais crônico, assim, entre aspas, né. Então a gente vai diferenciar o paciente nessas 2 categorias, mas o tratamento vai ser bastante parecido. Quando a gente pensa na osmolaridade, a gente vai fazer o cálculo de osmolaridade efetiva, a gente utiliza, né, 2 vezes o sódio medido, mais 1,6 vezes glicemia medida, menos 100 dividido por 100, mais glicemia dividido por 18. Sempre tem que dar uma coladinha, né, se for medir isso, mas é importante lembrar que a glicose muito elevada vai dar alteração na osmolaridade. E é justamente essa alteração da osmolaridade que vai dar todos os sintomas e que vai fazer a doença da hiperglicemia. Porque eu não tenho, por algum motivo, eu não tenho a insulina circulante, ou tenho uma resistência à insulina e acaba aumentando a a glicose no sangue, né. Eu tenho indisponibilidade para a célula, isso vai gerar gliconeogênese, glicogenólise, e a gente entra num loop que eu aumento a osmolaridade, aumento a quantidade de glicose no sangue, e o rim vai tentar jogar fora. Só que conforme ele joga fora a glicose, ele também joga fora líquido, então eu começo a desidratar o paciente. O problema é que eu jogo mais líquido do que açúcar, então eu acabo perdendo água e aumento ainda mais a osmolaridade. Eu tento puxar mais água da minha célula para equilibrar isso, e meu rim tá jogando água para fora. Isso vai piorando cada vez mais, por isso esses pacientes estão sempre desidratados. Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado e vai ser o pilar do nosso atendimento, o pilar do tratamento para esses pacientes. Quando ele chega então, pra gente fazer o diagnóstico, geralmente vai fazer o HGT, ele vai dar alto, às vezes ele vai dar high, então acima de 600 via de regra o aparelho não detecta, então a gente vai precisar fazer coleta de sangue, vai precisar fazer a glicemia no laboratório mesmo, e a gente pode utilizar, deve utilizar a gasoarterial, porque a gente precisa saber o pH, ver se é acidose ou então a primeira, a gente pede venosa. Depois considerar desculpa, a primeira a gente pede arterial. Depois a gente pode considerar a venosa para fazer o controle aí de 4 em 4 horas, para não precisar fazer caso arterial toda vez. A gente vai fazer glicemia na chegada, depois os guidelines falam para fazer o HGT. O problema é que nossos alvos de redução, se tiver acima de 600, talvez eu não tenha esse controle fino para saber quanto baixou, se ti principalmente se tiver high. Então eu tenho 900, depois 800, depois 700, para o HGT vai estar sempre high. Então, às vezes eu vou precisar sim da glicemia de hora em hora. Além disso, inicialmente vai pedir potássio, sódio, cálcio, fósforo e cloreto, e depois continuar a cada 2 horas pedindo o potássio, que é o principal íon que
interage com a insulina. Um hemograma EQU, principalmente aí no screening infeccioso, e o eletro, porque como a gente pode ter alteração de potássio, a gente pode ter alteração eletrocardiográfica, então é interessante ter um eletro também do paciente. E o pilar do tratamento então, hidratação. Na primeira hora a gente vai fazer 1.000 a 1.500 ml, então 20 a 30 ml por quilo para o paciente, então começar a hidratar de maneira vigorosa. Depois, a partir da resposta do paciente, a gente pode pensar ali de 25 a 500 ml hora, mas geralmente são pacientes que estão bastante desidratados, a gente precisa de bastante volume. E a gente vai basear isso no sódio. Se eu tiver um sódio abaixo de 135, eu vou fazer o cloreto de sódio 0,9, né, então até chegar no 135. Chegou no 135, a gente mantém no ml a 0,45, metade do fisiológico, né. Por que isso? Porque vai dar muito volume, esses pacientes acabam recebendo ao longo da internação, às vezes 16 litros ou mais de soro, até repor tudo que recebeu. Então, ao longo do tempo, acabam recebendo bastante líquido e você pode causar mais problema por causa de todo esse volume que você está dando. Então, esses pacientes podem ter distúrbio do sódio, podem ter distúrbio do potássio, o cloro pode fazer acidose, então a gente vai tentar reduzir isso para dar água livre mesmo, sem dar tanto sódio. E se o potássio estiver abaixo de 5, a gente já pode começar a dar KCl. Então, uma ampolinha, 10 ml de KCl-19 em cada litro de hidratação. Idealmente, a gente já teria o sódio, o potássio já antes de começar a hidratação. A gente sabe que o laboratório acaba demorando, então vai demorar um pouco para a gente ter esse resultado e talvez ter que iniciar esse tratamento. Mas idealmente já no primeiro a gente poderia considerar botar uma ampola, se você tiver o resultado. Não tendo resultado, a gente não faz nada. Inclusive, ter o potássio é fundamental antes da gente começar a insulina. Eu só vou começar a fazer insulina no paciente depois que o potássio estiver acima de 3,3, porque acaba que a insulina joga o potássio de volta para a célula, para dentro da célula, e vai fazer hipocalemia. Então, se eu já tenho um potássio baixo, isso pode ter alteração eletrocardiográfica, pode se manifestar no coração do paciente, então por isso que a gente não começa insulina antes de ter o resultado do potássio. Então se tiver a ali abaixo de 3,3, a gente vai fazer o KCL e depois a gente vai começar a insulina. Como é que a gente faz insulina? 50 unidades em 250, eu vou ter 1 unidade a cada 5 ml, e a gente vai fazer 0,1 unidade por quilo de ataque, e depois 0,1 unidade quilo-hora durante essa primeira hora. Então eu faço a dose de ataque, a dose de manutenção. Um adulto de 70 quilos, começar ali 35 ml hora, né, então vai ser 7 unidades por quilo, eu tenho 1 unidade em 5 ml, então eu vou começar 35 ml de ataque, mais 35 ml hora, nessa primeira hora. E depois dessa primeira hora eu vou ver a glicemia de novo. O meu alvo é uma redução de 50 a 70, miligramas por decilitro por hora. Por isso que eu vou precisar da glicemia, né, principalmente o paciente que está high, que não vou conseguir fazer o HGT para saber. Então, se não atingir 50, eu vou dobrar essa minha velocidade de infusão. Se passou de 70, eu vou reduzir pela metade e tentar manter essa redução aí em 50, 70 miligramas por decilitro por hora. E se por acaso a gente recebeu ali a nossa gaso e o pH está menor ou igual a 6,9, aí a gente vai ter que fazer bicarbonato para o paciente também. A partir do momento que a gente chegou num alvo ali, se eu estou com uma cetoacidose, eu cheguei numa glicemia de 200, se eu estou no estado hiperosmolar hiperglicêmico, cheguei numa glicemia de 300, a gente vai reduzir essa velocidade de infusão da insulina, então entre 0,02 e 0,05, então metade ou um pouco menos, de insulina por hora, e a gente vai começar a fazer o o soro glicosado junto com o NaCl 0,45.
então a 150, 250 ml por hora. Então, eu vou pegar um frasco de 500 de soro glicosilado 5% e botar uma ampolinha de 10 ml de NaCl a 20 e vai ficar nesse. Porque eu vou continuar dando água para o paciente até eu resolver o problema que eu tenho. Então, a cetoacidose, né, então até eu resolver a acidose e reduzir os corpos cetônicos e o estado hiperosmolar até eu reduzir essa osmolaridade. Então, agora a gente vai tentar só dar a água para o paciente para ele equilibrar e resolver o problema que ele tem. Já resolvi a glicose, agora eu tô resolvendo o resto do paciente. Então, na cetoacidose, a gente vai tentar manter uma glicemia de 150 a 200. A gente mantém mais alto, porque se, principalmente os distúrbios do sódio, eu posso ter desmielinização, edema cerebral, esse tipo de coisa, não é tanto o problema, mas eu também posso fazer se estiver tratando de maneira muito agressiva. Então a gente procura o alvo um pouquinho mais alto, e eu vou desligar a bomba de insulina a partir do momento que eu tiver um pH maior que 7,3, um anion gap menor ou igual a 2 e um Bica maior ou igual a 15. Então eu preciso ter 2 desses 3 para parar e falar assim: "Terminei o tratamento desse paciente por enquanto", né, posso desligar a bomba e passar agora pra uma insulina, né, subcutânea e outras medidas. Já no estado hiperosmolar, a gente vai deixar uma glicemia um pouco mais alta, em 250, 300, até o paciente acordar, poder se alimentar de volta. É um paciente que estava, né, rebaixado, agora ele acordou e eu tenho uma osmolaridade efetiva medida aí a abaixo de 315. Então esses são os nossos alvos, a gente vai manter o paciente entrando com insulina e ver até esses alvos para cetoacidose no estado hiperosmolar. E nos vemos na próxima aula.